Gente, até esse momento do curso, nós estudamos circuitos pneumáticos que tinham apenas um único atuador. Entretanto, na maioria das aplicações, os circuitos pneumáticos eles fazem uso de mais de um atuador atuando em conjunto. Isso porque muitas vezes eles precisam executar atividades síncronas. Então é necessário que um atue para só então um outro cilindro atuar e conseguirem em conjunto desempenhar algum tipo de atividade. Então vamos ver agora algumas aplicações e como construir circuitos com mais de um atuador. A maneira mais simplificada e utilizada de representar movimentos de cilindros pneumáticos é a maneira abreviada. Então, como é que é feita essa maneira? Nós identificamos um sinal mais para descrever o movimento de avanço de um cilindro e o sinal menos para descrever o movimento de retorno. Então, vamos ver um exemplo aí de um circuito pneumático. Nesse caso aqui, um A seria um dos atuadores ou um dos cilindros, e 2A seria o segundo atuador, o segundo cilindro. Então, o movimento em questão é um a mais, ou seja, o primeiro atuador ele realiza o movimento de avanço, 2 a mais, agora quem avança é o segundo atuador, 1 a menos, nesse momento o primeiro atuador que estava avançado irá retornar, 2 a menos, o segundo atuador recua. Para contextualizar, vamos ilustrar aqui como é que poderia se dar uma forma de atuação em conjunto desses dois cilindros. Então vamos lá. No primeiro momento, os dois cilindros aqui estão recuados. Agora, o primeiro cilindro, 1A, avançou, enquanto o segundo cilindro permanece na posição inicial. Então, esse movimento é o movimento de avanço de 1A, ou seja, 1 a mais. Nesse segundo momento, quem avança é o cilindro 2A, e o 1A permanece na posição anterior. Então, o movimento agora em questão é o movimento 2A. Agora, o cilindro 1A ele recua, então o sinal irá ser invertido para menos, pois indica o sinal de recuo de 1A, então nós temos aqui o movimento 1A menos. Por fim, 2A retorna para a posição inicial, então ele é recuado 2A menos. A esse movimento descrito, nós temos a sequência 1A mais, 2A mais, 1A menos, 2A menos. Agora vamos ver uma outra aplicação similar, porém com uma diferença entre elas. Estado inicial igual, ambos recuados. Primeiro movimento igual, 1A mais avança. Segundo movimento igual, o segundo cilindro avança, movimento também 2A mais. Até então está tudo igual. Agora vejamos nesse momento que, desde 1A recuar, quem recua é o cilindro 2, ou seja, 2A. Então, o movimento em questão agora será 2A menos. E por fim, quem recua é o primeiro cilindro e não o segundo, que já, então, o último movimento aqui será o movimento 1A menos. Por fim, nós temos aqui a sequência de movimentos realizada nesse segundo exemplo, 1A mais, 2A mais, 2A menos, 1A menos. Agora vamos avaliar os dois movimentos vistos no slide anterior. Desse lado nós temos 1A mais, 2A mais, 1A menos, 2A menos. E no outro lado nós temos 1A mais, 2A mais, 2A menos, 1A menos.
Olha, esses movimentos, para serem avaliados, eles são classificados de acordo com a sua sequência, podendo ser um movimento de sequência direta ou um movimento de sequência indireta. Como é que nós fazemos para avaliar se um movimento ele é de sequência direta ou indireta? Nós seguimos o seguinte procedimento. Inicialmente, nós dividimos a sequência ao meio, a sequência que será avaliada. Agora, nós observamos, desconsiderando os sinais de avanço e de retorno. Vamos lá. Do lado esquerdo, nós temos 1A, 2A. Do lado direito, nós temos 1A, 2A. Ou seja, o lado esquerdo ele está exatamente igual ao lado direito. Nesse sentido, nós dizemos que essa sequência é uma sequência direta. Agora, vejamos essa segunda sequência aqui que nós iremos avaliar. Novamente, dividimos ela ao meio e agora nós comparamos. De um lado, eu tenho 1A, 2A e do outro eu tenho 2A, 1A. Ainda que sejam parecidas, essas sequências elas são diferentes. Ou seja, desse lado, o primeiro cilindro a se movimentar é 1A, e depois será 2A. Do outro lado é o inverso. Primeiro 2A, depois 1A. Como são diferentes, nós classificamos essa sequência como indireta. Um ponto importante a ser observado é que para que a sequência seja direta, um único cilindro ele não pode se movimentar mais de uma vez em cada setor. Digamos, aqui eu só tenho um movimento do cilindro 1A e um único movimento do cilindro 2A. No outro setor, eu também tenho um único movimento do cilindro A e um único movimento do cilindro 2A. Nós não observamos em nenhum caso aqui que o mesmo cilindro se movimentou mais de uma vez em um único setor. Então, isso é importante ser observado para caracterizar uma sequência direta. Agora nós iremos resolver alguns exercícios para praticar esses conceitos. Vejamos esse exercício. Classifique as sequências abaixo como diretas ou indiretas. Novamente, nós temos aqui os movimentos dos cilindros A e B. Aqui, avanço de A, avanço de B, retorno de A, retorno de B. Para descobrir se essa sequência é uma sequência direta ou indireta, vamos dividir os setores. Então, nós dividimos ao meio. De um lado, eu terei A, B e do outro A, B. Então, essa sequência ela é caracterizada como uma sequência direta. Nesse item B, nós temos A mais, B mais, B menos, A menos. Dividindo a sequência ao meio, de um lado eu tenho AB, do outro eu tenho BA. É diferente, então nós dizemos que essa sequência é indireta. Vamos agora para essa sequência um pouco maior. A mais, B mais, B menos, A menos, B mais, B menos. Nós iremos dividi-la ao meio e nós temos de um lado A, B, B e do outro A, B, B. Entretanto, como eu mencionei na minha explicação do conceito de sequência direta e indireta, nós vemos aqui em um mesmo setor um movimento de um único cilindro, ele se repetir, ele tem dois movimentos no mesmo setor. Então, isso não pode acontecer, apesar do lado esquerdo estar igual ao lado direito, essa sequência ela é caracterizada como sendo indireta. Vejamos agora o último exemplo, temos A mais, C mais, B menos, A menos, C menos, B mais. Se nós observarmos a divisão dos movimentos, em cada setor, nenhum dos pistões ele se repete.
ocorre apenas o movimento de A, apenas o movimento de B, de C e apenas o movimento de B do lado esquerdo, assim como do lado direito. Dessa forma, nós vemos que a sequência do lado esquerdo em módulo é ACB e do lado direito também é ACB. Então, essa sequência é uma sequência direta. A maior importância em se observar se uma sequência é direta ou indireta é analisar a possibilidade de aplicar um método intuitivo para a construção de circuitos pneumáticos. O método intuitivo nós iremos estudar nessa aula, do qual nós basicamente nos valemos de nossa intuição para construir o circuito pneumático. Então vamos ver aqui um exemplo de aplicação do método intuitivo. Dessa forma, vamos ver como nós devemos proceder para implementar o método intuitivo na construção de circuitos pneumáticos. Olha, essa sequência, conforme nós analisamos, 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos, 2 a menos, é uma sequência direta, então ela poderá ser construída, o seu circuito pneumático, pelo método intuitivo. Para a construção desse método, inicialmente nós temos que ter em mente que cada cilindro de duplação ele virá sempre acompanhado de uma válvula 5 duas vias para promover o avanço e o retorno de cada um dos cilindros do meu circuito pneumático. Assim, cada uma dessas válvulas elas serão utilizadas para comandar individualmente cada cilindro. Como é que isso funcionará? Funcionará da seguinte maneira. Veja que esse cilindro ele é pilotado por um piloto pneumático em sua esquerda e em sua direita. Então, quando eu atuar com o ar comprimido desse lado, essa válvula ela comutará para essa posição e a via de pressão alimentará a minha câmara, promovendo o avanço do meu cilindro. Quando essa válvula for pilotada em sua direita, nós iremos promover o retorno desse cilindro. Então, nós temos que ter em mente que do lado esquerdo o cilindro irá avançar, quando eu atuar do lado direito, esse cilindro irá retornar. Sendo assim, como é que nós poderemos promover a atuação pneumática pela esquerda ou pela direita? Basicamente por dois meios, por botões ou por fins de curso, conforme nós vimos nos exemplos das aulas anteriores. Então, um fim de curso ele pode ser utilizado para pilotar uma válvula direcional ou um botão também pode ser utilizado para pilotar uma válvula direcional. Dessa maneira, vamos iniciar o procedimento para entender como construir um circuito pneumático pelo método intuitivo e em seguida nós iremos construí-lo de maneira prática, utilizando o software. Então veja, o primeiro ponto a ser observado é justamente a sequência que nós iremos seguir. Então nós temos que partir da sequência para prever em que lugar nós iremos atuar em nossas válvulas. O primeiro movimento a ser realizado é o avanço do cilindro 1A, ou seja, 1 a mais. O cilindro 1A é esse da esquerda, então nós deveremos atuar para avançá-lo. Como mencionado anteriormente, utilizando minha válvula 5 duas vias, nós iremos atuar do lado esquerdo dessa válvula. Como nós estamos iniciando o meu circuito, nós iremos iniciar por um botão. Então, será um botão, que no caso é uma válvula 3 duas vias, será linkada à parte esquerda da minha válvula direcional que comanda o circuito 1A. Em seguida, após realizar o avanço do lado esquerdo da minha válvula direcional, esse cilindro ele irá avançar e seu fim de curso irá esbarrar no fim de curso 1S1. Esse fim de curso é que promoverá o próximo movimento.
Então, nós voltamos à sequência de movimento e vemos qual será o próximo movimento que será executado. O próximo movimento é o movimento do avanço do cilindro 2A. Novamente, o avanço ele é realizado à esquerda da minha válvula direcional. Então, este fim de curso, ele irá promover a atuação do lado esquerdo desta válvula 352 vias, promovendo o avanço do cilindro 2A. Novamente, quando esse avanço for realizado, esse cilindro ele também irá esbarrar, só que agora no fim de curso 2S1. Então, esse fim de curso é que será responsável por realizar o próximo movimento da minha sequência. Novamente, nós observamos qual é o movimento. O movimento aqui que será realizado será o movimento 1A-, ou seja, o retorno do cilindro 1A. O cilindro 1A é esse daqui. O retorno é realizado atuando pelo lado esquerdo. Então, este fim de curso irá ser atuado do lado esquerdo da minha válvula e promoverá o retorno deste cilindro. Quando o cilindro 1A retornar, ele esbarrará no fim de curso 1S0. E daí, este fim de curso será responsável pelo último movimento da minha sequência. Aqui no caso, será o retorno do cilindro 2A. Então, para realizar esse retorno, ele terá que atuar do lado direito dessa válvula direcional, 52 vias. Então, atuando desse lado, nós promovemos o retorno. E aí nós temos a ideia lógica para a execução do método intuitivo, no caso de uma sequência direta como essa apresentada. Agora, vamos construir esse circuito utilizando o software e obtendo, de fato, implementando todos os parâmetros necessários para o seu correto funcionamento. Vamos lá iniciar a construção do circuito. Olha, o primeiro ponto será alimentar aqui as minhas vias de pressão, tanto da minha válvula de controle 2 quanto da minha válvula de controle 1. As demais vias dessas válvulas, as vias 5 e 3, já estão inseridos os escapes nela. E agora vamos para a montagem. Conforme mencionado, nós temos aí que o primeiro movimento da minha sequência é o avanço do cilindro 1A, que será realizado pela pilotagem desse lado esquerdo da minha válvula. Então, como eu mencionei anteriormente, esse avanço inicial, esse movimento inicial, ele será dado por um botão pulso, que será posicionado aqui à esquerda. Eu irei alimentar esse botão com ar comprimido, e esse ar comprimido ele servirá para pilotar o lado esquerdo aí da minha válvula de controle, a válvula 1V. Ele será atuação manual e retorno por mola. Posicionado o meu botão, vamos para o segundo movimento. Segundo movimento da minha sequência é o avanço do cilindro 2A. Como mencionado, quando esse cilindro 1A ele avançar, ele irá esbarrar no fim de curso 1S2. E é esse fim de curso que irá promover o avanço do meu segundo cilindro. Então, esse fim de curso 1S2, ele é representado também por uma válvula direcional 3 duas vias, só que o seu acionamento se dá por rolete e o seu retorno por mola. Esse rolete, ele vai ter o rótulo chamado
1S2, que é o fim de curso que irá promover esse movimento. Dessa forma, eu irei alimentar aqui a minha válvula direcional, implementar o escape. Como mencionado, esse fim de curso 1S2 ele promove o avanço que é dado por esse lado esquerdo aqui. Então, nós linkamos no lado esquerdo. Desse modo, quando esse fim de curso aqui for acionado, ele acionará aqui, ativará o lado esquerdo dessa válvula direcional, que promoverá o avanço do cilindro 2A. Quando esse cilindro 2A ele avançar, ele irá esbarrar no fim de curso de avanço 2S2. Então, quem promoverá o próximo movimento é justamente esse fim de curso 2S2. Qual é o próximo movimento? O próximo movimento é 1A-, o retorno desse cilindro 1A, que é realizado pelo lado esquerdo dessa válvula direcional de controle. Então, este fim de curso 2S2, ele irá promover a atuação do lado direito dessa válvula direcional. Então, vamos adicioná-lo aqui, o meu fim de curso, que é uma válvula direcional, 2 vias, irá pilotar desse lado, por acionamento por rolete de fim de curso e retorno por mola, o fim de curso 2. Ok, quando o próximo passo será o retorno do cilindro 1A, quando ele retornar, ele irá atuar no fim de curso 1S1, que irá promover o último movimento. Então, o fim de curso 1S1, ele irá promover o retorno desse próximo cilindro, que é o 2A. Então, o retorno, conforme mencionado, é feito pelo lado direito. Esse fim de curso 1S1 realizará o retorno aqui. Então, precisaremos de adicionar, de linkar esse fim de curso com o lado direito da minha válvula de controle. Dando sequência, nós fazemos o link e agora basta que eu simule a minha operação. Eu espero que o cilindro 1A avance, depois o cilindro 2A avance e faça que o cilindro 1A retorne e, por fim, o cilindro 2A retorne à sua posição inicial. Vamos fazer o teste. 1A, 2A, 1A-, 2A-. 1A+, 2A+, 1A-, 2A-. Vejamos que ele de fato está realizando o movimento conforme planejado. Então, nós falamos que esse método de solução de problemas é o método de construção